Em destaque no Panorama CBN, o segundo dia da Cúpula do Clima em Belém, com discussões sobre transição energética e os 10 anos do Acordo de Paris. O julgamento no STF dos recursos dos condenados da trama golpista, que pode abrir caminho para a prisão de Bolsonaro. Você também vai saber que milhares de voos serão cancelados a partir de hoje nos Estados Unidos por causa do shutdown. Que o governo Trump realizou um novo ataque contra um barco no Caribe. E que hoje tem o primeiro treino livre para o Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo no domingo. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Eu trago em menos de meia hora para você as notícias mais importantes que repercutem ao longo do dia. Vamos juntos! Começo contando que o presidente Lula comanda hoje em Belém o segundo dia da Cúpula do Clima, que reúne 57 chefes de Estado e de governo antes da COP30. Os líderes globais vão retomar os discursos sobre clima e meio ambiente e hoje também vão se concentrar nas discussões sobre transição energética e os 10 anos do Acordo de Paris, em sessões temáticas. O primeiro dia da cúpula ontem foi marcado pelo lançamento oficial do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, uma das principais iniciativas diplomáticas do Brasil para a COP30. O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, vai se reunir hoje com o presidente Lula e promete anunciar o valor que vai investir nesse fundo. A ideia é captar investimentos públicos e privados a juros reduzidos, aplicar em projetos de maior retorno e repartir o rendimento dessas aplicações entre os investidores e os países que mantiverem as florestas em pé. O fundo foi anunciado pelo presidente Lula durante um almoço com líderes mundiais e conta com a adesão de 53 países. É uma iniciativa inédita. Pela primeira vez na história, os países do Sul Global terão um protagonismo em uma agenda de floresta. As florestas valem mais em pé do que derrubadas. Elas deveriam integrar o PIB dos nossos países. O TFFF não é baseado em doação. Seu papel será complementar aos mecanismos que pagam pela redução de emissões de gás de efeito estufa. Os lucros gerados serão repartidos entre os países de florestas tropicais e os investidores. No primeiro dia, o fundo recebeu aportes financeiros que somam 5 bilhões e meio de dólares. A expectativa é conseguir 10 bilhões de dólares durante a COP. Até ontem, só o Brasil e a Indonésia tinham anunciado um investimento de 1 bilhão de dólares cada um. Nessa quinta-feira, a Noruega anunciou também um aporte de 3 bilhões. O primeiro-ministro, Jonas Gahr Støre, disse que interromper o desmatamento é essencial e que as florestas regulam o clima e sustentam a biodiversidade. O presidente francês Emmanuel Macron se reuniu com Lula e disse que a França vai contribuir com 500 milhões de euros para o fundo nos próximos 5 anos. Portugal anunciou investimento de 1 milhão de euros. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, celebrou os aportes recebidos até agora e disse que o valor equivale à metade da meta prevista para esse ano. É possível ter um instrumento que vai financiar a proteção das florestas tropicais e que não é doação. Tanto recursos públicos quanto recursos privados que forem aportados para o Fundo Floresta Tropical para Sempre terão o seu dinheiro de volta. E o mais importante, eles terão o seu dinheiro de ida também para a proteção das florestas, que esse é o mecanismo inteligente que foi criado. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o príncipe William se reuniram com Lula também, mas avisaram que por enquanto não vão participar do fundo, apenas vão fazer propaganda. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, lembrou que 1/5 dos recursos do Fundo Floresta Tropical vai para os povos originários. Conseguimos garantir no mínimo de 20% para apoio direto a povos indígenas e comunidades locais. E assim a gente supera essas flutuações políticas de governos, de mudança de governo.
garantindo uma estrutura e uma governança autônoma que não vai se perder com mudança de governos, né? E possa ter essa garantia de continuidade do apoio a florestas tropicais e com essa autonomia dos povos indígenas e comunidades locais. Bom, além do presidente Lula, mais de 50 chefes de Estado discursam nos 2 dias da Cúpula do Clima em Belém. Entre os que fizeram pronunciamentos ontem, os presidentes do Chile e da Colômbia criticaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é a maior ausência na conferência, né? Além de Trump, os líderes da China, Índia e Rússia, que estão entre os 5 maiores poluidores do mundo, também faltaram. Trump nega as mudanças climáticas e revogou financiamento e incentivos fiscais para a energia limpa. Ele nem enviou representante do país para a cúpula. O coordenador de política internacional do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo, acha até que a ausência de autoridades americanas é positiva diante da atual postura de Donald Trump. Consenso não significa unanimidade. Então, dá para manejar as coisas com uma oposição de um país ou outro, mesmo um país poderoso. Agora, um país como os Estados Unidos, arrastando vários outros países negacionistas, semi-negacionistas, petroleiros, junto, poderia fazer descarrilhar completamente a negociação aqui em Belém. Alguns governadores de estados americanos vão participar da COP30 na semana que vem. Além das ausências, tem uma outra coisa que está chamando bastante atenção em Belém durante esses dias. Os preços. Uma coxinha de camarão, R$ 45,00. Uma garrafinha de água mineral, R$ 25,00. Prato do dia, R$ 125,00. Cappuccino ou chocolate quente, que delícia, né? R$ 35,00. Quibes, esfirras e sanduíches artesanais, até R$ 60,00. Esses são só alguns valores cobrados no espaço gastronômico da COP30. No primeiro dia da cúpula, muitos visitantes e participantes ficaram assustados com esses preços. E também enfrentaram outros transtornos, como torneiras sem água, tomadas sem energia e TVs desligadas. O secretário da COP30, Walter Correia, minimizou as falhas estruturais. Tudo transcorreu dentro do que estava sendo previsto. Conseguimos entregar toda essa estrutura, que é uma cidade, né, para receber todos os 40, 50 mil inscritos, né, que estão chegando. Hoje estão chegando os chefes de Estado, né, para a reunião da cúpula e que esperamos que seja uma cúpula muito exitosa. E o governo federal está investigando ameaças feitas a trabalhadores e a operação da subestação Marituba, no Pará, uma das principais estruturas elétricas da região de Belém. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, um relatório de inteligência foi encaminhado às Forças de Segurança do Pará, à Polícia Federal, à Agência Brasileira de Inteligência e ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O Ministério da Justiça diz que as ameaças foram comunicadas pela empresa Verene Energia S.A., que é administradora do contrato da subestação. A empresa relatou que no dia 30 de outubro, um homem que se identificou como integrante da facção criminosa Comando Vermelho exigiu a suspensão imediata da obra de expansão e a interrupção diária de todas as atividades a partir das 3 da tarde. O Ministério de Minas e Energia disse que a região já está com policiamento reforçado e que todas as medidas foram adotadas para garantir o abastecimento durante a COP. Página virada para você saber que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje os recursos das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 6 réus condenados pela tentativa de golpe e outros crimes. Nos embargos de declaração, os advogados tentam diminuir as penas fixadas pelo STF, que variam de 16 a 27 anos de prisão. Normalmente, esse tipo de embargo não altera o resultado do julgamento. Entre os pontos questionados pela defesa estão o papel de liderança atribuído ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a delação de Mauro Cid, a conexão do caso com os atos antidemocráticos do 8 de janeiro, o cálculo das penas e a aplicação simultânea de 2 crimes contra a democracia. O julgamento acontece em plenário virtual e os ministros têm até o dia 14 para votar. O STF confirmou que o ministro Luiz Fux não vai participar do julgamento porque ele pediu para ser transferido para a segunda turma da Corte.
Lembrando que Fux participou do julgamento do núcleo crucial da trama golpista e foi o único a absolver Bolsonaro e os outros réus de todos os crimes. Com a transferência, fazem parte da primeira turma os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. A pena de Bolsonaro e dos outros 6 réus só começa a ser aplicada quando não houver mais possibilidade de recurso na primeira turma. Lembrando que Alexandre de Moraes rejeitou um pedido da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que fosse feita uma avaliação médica de Bolsonaro. A intenção era saber se o ex-presidente tem condições de cumprir a pena na penitenciária da Papuda. E lembrando também que, como fez acordo de delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid pegou só 2 anos de prisão em regime aberto e já começou a cumprir a sentença, sem tornozeleira eletrônica. E agora eu destaco para você uma reportagem do jornal Globo que conta que praticamente 10 dias após a mega operação no Rio de Janeiro, nos complexos da Penha e do Alemão, criminosos mantêm uma base na região de Mata, justamente na Serra da Misericórdia, onde a maior parte dos 117 homens foi morta. A equipe do Globo flagrou um ponto de observação de bandidos em plena atividade. Ao lado de uma estrutura de madeira coberta por telhas de alumínio, um homem com roupa camuflada tinha vista privilegiada para as principais ruas e avenidas ao redor dos complexos. O local, instalado ao lado de uma pedreira, fica no Engenho da Rainha, bairro também dominado pelo Comando Vermelho. Lembrando que o secretário de Segurança Pública do Rio, Vitor Santos, já reconheceu que não é possível, numa única operação, acabar com a criminalidade que ocupa essa área, né? Desde o dia da ação policial, o Disque Denúncia já recebeu 327 relatos que dão conta da presença de barricadas, movimentação de criminosos e informação sobre localização de suspeitos nos complexos da Penha e do Alemão. Cerca de 40% das denúncias são sobre Edgar Alves Andrade, o Doca, que é o chefe do Comando Vermelho na Penha, um dos alvos daquela operação que não foi preso. Bom, enquanto a presença de bandidos e de barricadas é uma realidade, moradores e trabalhadores tentam voltar à rotina, né? Um dos entrevistados do Globo disse que mal se fala sobre o que aconteceu. E um outro comentou com a reportagem que tudo voltou a ser como antes, só que agora tem sangue. Ontem também, o diretor da área de ensino e instrução da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio disse que a mega operação teve um efeito ínfimo. Daniel Ferreira de Souza falou que, apesar das apreensões, prisões e a morte dos 117 suspeitos, o resultado sobre o Comando Vermelho foi simbólico. A Polícia Militar emitiu uma nota e informou que a declaração do capitão não representa o posicionamento institucional da corporação. Vale rememorar também que, como contou Lucas Soares no Panorama da Noite, ex-ministros da Justiça enviaram uma carta ao presidente Lula em que criticam a mega operação e sugerem que ele crie uma espécie de secretaria especial para coordenar ações de segurança. Eles também propõem a recriação do Ministério da Segurança. Em nova medida de reação à crise, o ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, apresentou a Lula uma proposta de uma aliança contra o crime e pela paz. Mas a definição vai ficar só para depois da COP30, né? Afinal de contas, o presidente está bem envolvido lá em Belém. E, para fechar, tem um documento também que foi enviado pelo governo do Rio de Janeiro à administração americana de Donald Trump, em que o governo do Rio pede a inclusão do Comando Vermelho nas listas de sanções e designações dos Estados Unidos e tenta legitimar a facção criminosa como grupo terrorista ou organização transnacional. Essa análise estratégica, elaborada pela Subsecretaria de Inteligência Integrada do Rio, é carimbada em vermelho como confidencial e sugere a aplicação de sanções aos integrantes do Comando Vermelho, principalmente de natureza econômica. E por falar em economia, vamos lá. A ANEEL iniciou estudos para ampliar a tarifa branca sobre aproximadamente 2,5 milhões de consumidores de baixa tensão.
Nessa modalidade, o preço da energia varia conforme a oferta e a demanda, ficando mais cara em horários de maior movimento de consumo e mais barata no restante do dia para grandes residências, comércios e pequenos serviços. Segundo a agência, o objetivo da medida é ter maior eficiência diante do crescimento de fontes renováveis na matriz elétrica brasileira. E a Petrobras teve um lucro de 32 bilhões e 700 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano. O valor representa uma alta de 0,5% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. O diretor financeiro da companhia disse que a empresa aumentou a eficiência e reduziu as paradas de produção. Fernando Melgarejo disse ainda que, mesmo diante do patamar de preços do petróleo, a estatal tem gerado retorno aos acionistas. E eu destaco também uma reportagem do Estadão que diz que as exportações brasileiras para os Estados Unidos desabaram cerca de 38% em outubro, mas subiram mais de 30% para a China. E isso é reflexo, claro, do tarifaço imposto pelo governo Trump aos produtos brasileiros, né? Em comparação com outubro do ano passado, foram pouco mais de 2 bilhões e 200 milhões de dólares em exportações, o menor volume desde 2020. Os números foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Essa é a terceira queda consecutiva nas vendas para os Estados Unidos, nesse que foi o terceiro mês de vigência da alíquota de 50% aplicada por Trump. No ano, as exportações caíram 4,5%. Por outro lado, como eu falei, as exportações para a China cresceram 33,4% em outubro, somando mais de 9 bilhões de dólares. E sobre as tarifas, o presidente Donald Trump disse que não anunciará novos impostos enquanto o tema estiver sob análise da Suprema Corte, no processo que ele classificou como um dos mais importantes da história do país. Trump reiterou, porém, que as tarifas são um caso de segurança nacional e defendeu que as medidas que adotou foram necessárias para proteger a economia dos Estados Unidos. Vamos aproveitar e já seguir aqui para os destaques internacionais, continuando nos Estados Unidos, onde milhares de voos serão cancelados a partir de hoje por causa do shutdown. O Departamento de Transportes americano determinou que 4% dos voos sejam cancelados hoje e a partir de cedo logo, devido à falta de funcionários que atuam no controle aéreo. A medida deve afetar os 40 maiores aeroportos do país e mais de 260 mil passageiros diariamente. Até o momento em que eu gravava, mais de 650 voos já haviam sido cancelados. Ontem foram registrados 5.500 atrasos e 160 cancelamentos. A paralisação no governo entra no 38º dia hoje e já é a mais longa da história dos Estados Unidos. O shutdown ocorre porque o Congresso não aprovou o orçamento federal dentro do prazo. E aí o governo está sem dinheiro para manter serviços e pagar servidores federais. Os democratas dizem que só aprovarão o projeto se programas de assistência médica forem prolongados. A aviação está sendo prejudicada devido à falta de controladores de voos. Os servidores estão desde o dia 1º de outubro trabalhando sem receber. E muitos começaram a faltar ao serviço. A imprensa americana relata que passageiros estão enfrentando longas filas nos controles de segurança por causa da falta de funcionários. Por enquanto, segundo a imprensa americana, as companhias aéreas devem manter voos internacionais, operando normalmente. Ou seja, voos do Brasil para os Estados Unidos e vice-versa não devem ser cancelados por causa dessa paralisação. O tufão Kaomaiji, que atingiu o Vietnã na madrugada desta sexta-feira, causou pelo menos 5 mortes e 7 feridos no país asiático. Esse era o relatório, era o panorama divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente até o momento em que eu gravava. O poderoso ciclone já havia deixado 180 mortos nas Filipinas nesta semana, onde provocou chuvas e inundações sem precedentes, arrastando carros, caminhões e contêineres, antes de continuar o trajeto para o oeste. Segundo autoridades do Vietnã, quase 3.000 casas sofreram danos no telhado ou ficaram sem telhado, enquanto 11 barcos afundaram.
Nas ruas, os jornalistas da AFP viram equipes de resgate e soldados trabalhando com moradores para remover árvores arrancadas, limpar destroços e recolher telhados destruídos pelo vento durante a noite. E os Estados Unidos anunciaram que bombardearam mais um barco no Caribe. O governo americano diz que o navio pertencia a traficantes de drogas. A informação foi confirmada pelo secretário de guerra do país. 3 pessoas que estavam a bordo da embarcação morreram. Continuando aqui o destaque internacional, ou melhor, os destaques internacionais, eu te conto também que o presidente da Bolívia, Luiz Arce, foi expulso do partido Movimento ao Socialismo sob acusação de desvios de verbas. O anúncio foi feito pela sigla ontem. A impopularidade de Arce foi um dos fatores que levaram o partido a sofrer uma derrota nas últimas eleições. A esquerda perdeu o poder após 20 anos no país. Ele deixa o cargo no sábado, quando o presidente eleito Rodrigo Paz, de centro-direita, assume. Notícias também sobre a guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que uma força internacional de estabilização, coordenada pela Casa Branca, será enviada em breve para a faixa de Gaza. Essa semana, o governo americano apresentou um projeto de resolução destinado a apoiar o plano de paz no território palestino. Trump disse que, mesmo com ataques recentes de Israel à região, a situação em Gaza é boa. A data para essa nova mobilização de Washington a favor da Palestina não foi divulgada. E para fechar, eu te conto que investidores da Tesla aprovaram um pacote que pode transformar o controlador da montadora de carros elétricos, Elon Musk, no primeiro trilionário do planeta. É isso mesmo, trilionário. Um acordo de bonificação que prevê cerca de $1 trilhão em pagamentos para Musk foi aprovado por 75% dos acionistas com direito a voto. Agora o futebol. O Palmeiras venceu o Santos por 2-0 e abriu 3 pontos de vantagem para o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, às 7 rodadas do fim da competição. Com o resultado, o Santos continua na zona de rebaixamento. Nos outros 2 jogos, para fechar a 32ª rodada, o Fluminense venceu o Mirassol por 1-0 e Ceará e Fortaleza empataram em 1-1. E o primeiro treino livre para o Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo começa às 11h30 da manhã de hoje. Às 3h30 da tarde, os pilotos entram na pista do Autódromo de Interlagos para a classificação da corrida sprint, que ocorre amanhã. No domingo, a prova começa às 2 da tarde. E aproveitando a Fórmula 1 em São Paulo, deixa eu ler aqui uma mensagem lá no Spotify, no comentário, do Lúcio Ferreira, que está pedindo a música do Supermax, do Pit Stop Boys, entrando no clima, né, da competição. Ik mis geen race, heb scheid aan mijn centen. Ik zie Max zijn mooiste momenten. Hij is de king van Barcelona. Rijdt alles zoek van Spa tot Monza. Valeu, Lúcio. Obrigada, viu? Também vou no meu Instagram agora, biancasantos.bia, para ler a mensagem da Mari Brisa. Ela lembrou que na semana passada, no dia 31, foi dia também do Saci Pererê. E aí, numa energia que ela diz aqui bem brasileira e para descontrair também, ela pediu Jorge Ben com o disco Pirlim Pim Pim. Saci, saci, pererê. Saci, saci, pererê. Saci, pererê. Pula, brinca e joga que eu quero ver. Saci, pererê. Pula, brinca e joga que eu quero ver. Um beijo, Brisa, pra você e pra sua princesinha. E na vibe positiva do fim de semana, vem aqui a Janaína Figueiredo, que também mandou uma mensagem pra mim lá pelo Instagram, pedindo Isa com Brisa.
Sente a vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. Tá geral na pilha, então demorou. Vem que é da boa e tu vai gostar. Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia. Que nada abale o seu fim de semana, tá? Vambora então? Eu com o nosso DJ Laerte Afonso, com a nossa editora Edmilson Fernandes e com você que faz parte desse time do Panorama. Lembrando que tem também o Panorama da Noite com Lucas Soares. Um beijo, obrigada pela companhia. Até segunda. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Fazendo vários nada. Traz o isopor porque hoje à tarde vai da praia. Presta atenção que hoje a missão é ficar suave numa boa, tranquila. Eu tô na brisa e nada me abala. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.